Está no segundo bloco o programa Dentro do Fato, na TV Beltrão, onde estamos conversando com o engenheiro agrônomo Pedro Franço, discutindo sobre a situação agrícola no sudoeste do Paraná. Pergunto a você, Pedro, nós que tivemos uma região do sudoeste do Paraná formada por pequenos produtores, e a gente percebe que os municípios não têm uma política agrícola definida, e principalmente por questões técnicas nas secretarias. Como é que você tem visto na tua andança nas visitas às prefeituras? É formado por técnicos ou está muito distante disso? Na realidade, esse é um outro gargalo, né? Esse é um outro grande problema que nós enfrentamos, porque a maioria das secretarias da agricultura ela não é ocupada por alguém que entenda tanto, talvez, do setor. Se seja aí uma pessoa experiente do setor agrícola, né? Técnicos agrícolas e tudo mais, ainda bem. Mas muitas indicações políticas, né? Existem muitas indicações políticas. Desfocalizadas da área. Exatamente. E aí, simplesmente, o secretário da Agricultura, até então indicado, né, acaba caindo nesse gargalo e é um problema para o município, porque na realidade ele não sabe resolver e solucionar o que acontece. Nós aqui no município de Francisco Beltrão temos uma grande vantagem, né, porque querendo ou não a secretaria está bem assessorada. A secretária da Agricultura é uma médica veterinária muito competente, diga-se de passagem, e todos os assessores e os acompanhadores dos projetos aqui no município de Francisco Beltrão são engenheiros agrônomos, médicos veterinários, tecnistas, técnicos agrícolas, gestores ambientais, e nesse sentido o município de Francisco Beltrão está bem. Agora, nas redondezas nós temos grandes problemas. Mas poucos técnicos, né, para atender a demanda. Poucos. Eu acredito que necessitaria talvez ou mais técnicos ou mais programas incentivos ou assessores, talvez assessores públicos no sentido de treinamento desse pessoal, talvez um treinamento mais assim, um pouco mais aprofundado das regiões, da realidade do município. Como eu já havia salientado, o município aqui está de parabéns nesse sentido e também buscando sempre informação. Um exemplo da via tecnológica do leite, excelente aqui para a região, os eventos das feiras do vinho e tudo mais, que estão sendo articulados e movimentados por grandes profissionais da área. Agora, não é isso que está acontecendo, isso acontece em Francisco Beltrão. Mas, professor, e a capacidade de produção nossa, das nossas terras, referente a 15 a 20 anos, tem caído muito a produção por alqueire do milho, por exemplo? O que o senhor atribui isso? Eu atribuo isso à falta de conhecimento mesmo, porque o agricultor ele não tira análise de solo, em primeiro lugar. Mas não tem condições, porque é custo. Na realidade, acho que não é nem só as condições, porque uma análise de solo custa 15 a 20 reais. No máximo 25 reais nos bons laboratórios. É orientação. É orientação, às vezes ele vai tirar análise de solo para fazer um financiamento, mas ninguém pega aquela análise de solo para dar um suporte e uma orientação a ele. Então, na realidade, o que falha nisso é a profissionalização do campo, a profissionalização do agricultor junto com os setores ou os departamentos de agricultura e meio ambiente. Frâncio, agora tem uma outra situação que está preocupando muito os agricultores, principalmente aqui na nossa região, onde são pequenas propriedades, é a agricultura familiar, que é esse novo CISLEG, agora essa nova legislação que está pegando. Essa questão hoje da área legal, deixar 20% ali de reserva legal, isso aí é uma propriedade perdida ou o agricultor está tendo uma visão equivocada? Ele pode ter rentabilidade em cima dessa área, dessa reserva legal? Olha, gente, sempre pôde. A questão é que, agora não tirando os méritos dos agricultores, né? O agricultor sempre pôde explorar a reserva legal de forma sustentável, dentro de um plano de manejo, onde ele faz um levantamento das áreas, um levantamento das árvores que tem nessa reserva legal, e a cada ano, um exemplo, a área de reserva legal é uma propriedade que tenha 10 alqueires, onde 2 é de reserva legal. A cada ano ele tira lá 50 árvores somente. O que o agricultor não entende é esse plano de manejo sustentável, porque acaba comprometendo. Se ele tirasse somente as 50 árvores, não, ele vai lá e corta tudo. Então falta consciência do agricultor e dos órgãos competentes também, que muitas vezes falam que é de finalidade ecológica somente. Na realidade está explícito no Código Florestal, desde 1965, que pode explorar... E tem alguém que é autoridade que diz que não pode? Não pode. Induz a um erro. Induz a um erro, só que ao mesmo tempo... são gargalos que dá para ser entendido de que forma. Por um lado, se não fosse também os institutos barrarem o agricultor, acabava com tudo.
Por outro, o agricultor não faz. Os institutos ambientais, principalmente o IAP, aqui no estado do Paraná, ele não deixa o agricultor produzir de uma forma sustentável e colher essa madeira com trilhas de arraste pelo meio da reserva legal, o que é um fato. Então, falta consciência do Instituto Ambiental, uma padronização do Instituto Ambiental, porque se vai daqui para Cascavel já muda tudo. Cascavel para Londrina, lá tem certas coisas que pode e aqui não pode, por quê? Falta uma padronização dos institutos ambientais. Agora você falou uma coisa, Pedro, que eu até fico analisando. Eu lembro, e eu não sou tão velho assim, há pouco tempo atrás haviam planos de governo, recursos federais, para que você pudesse fazer sistemas de secar várzeas e plantar. Hoje a legislação já está exatamente ao contrário, onde tiver um ponto de umidade, você já tem que deixar 30 metros de cada lado de preservação. O agricultor fica doido com todas essas informações. Na realidade eram os pró-várzeas, né, que tinham implantado, e eu recordo desta época, até hoje estou aí rodando o Brasil afora, dando essas palestras e cursos, mas como havia comentado, sou filho da terra, sou filho do sudoeste do Paraná, e meu avô é pioneiro de Francisco Beltrão. E como pioneiro ele tinha como apoio tirar essas matas para a produção agrícola. E era o que acontecia não só para as várzeas. O agricultor era pago para limpar, para produzir. Tinha incentivo para desmatar. Tinha incentivo para desmatar. E agora o próprio governo vem punindo o agricultor. Eu acho que deveríamos ter uma moeda de troca. O próprio ministro da Agricultura tem manifestado, tem acompanhado pela imprensa, que o CISLEG, essa legislação, que tem até 31 de dezembro para as propriedades, os proprietários se regularizarem, ela vai inviabilizar 1 milhão de propriedades no país. E, inclusive nas várzeas aí ele defende que não entra que deixa o plantio do arroz. Né? Arroz irrigado. E ela inviabiliza, vai inviabilizar 1 milhão de propriedades? Mais de 1 milhão de propriedades. Na realidade é o seguinte, o que muito acontece nas propriedades rurais é a mídia, né? Hoje nós temos a mídia, que hoje estamos aqui mostrando a realidade, mas muitos atores e atrizes da Globo ficam lá no Leblon, lá em Copacabana, e são pagos para falar que está acabando com tudo, a nossa água e tudo mais, mas não vive o osso duro do agricultor de todo dia. Então é isso que nós estamos aí enfrentando no país. É uma pena, porque na realidade nós estamos sendo nada racionais, estamos sendo simplesmente equivocados, medíocres e hipócritas da forma de pensar. Simplesmente, hoje nós estamos atrasados, eu diria assim que uns 100 anos. Por quê? Porque hoje, essas ONGs que estão por fora, acobertando toda essa realidade, tem as ONGs boas e as ONGs ruins, mas essas organizações não governamentais, boa parte delas vem para interferir, para comprometer o sistema, porque na realidade são pagas pelo mercado externo, pela Europa, pelos Estados Unidos, que já acabaram com todas as suas matas. Então nessa realidade hoje, a Europa tem 0,3% de suas matas nativas primitivas existentes. Os Estados Unidos aproximadamente 7%. O Brasil tem 64% de florestas primitivas nativas existentes. É só olhar ao vosso redor. Professor, até 31 de dezembro tem para os agricultores fazer o seu CISLEG. Quem não fazer? Eu acho que deveríamos não colocar o agricultor como um criminoso, né? Quem não fizer, não é para levar multa, não. Eu acho que deve ser feito, mas dentro do normal. Projetar a reserva legal de forma sustentável. Projetar isso, fazendo de uma forma adequada. Começar a colocar essa consciência e levar essas informações aos agricultores. Mas isso precisa, voltamos novamente, assistência técnica, né? Precisa de capacitação profissional. Terminamos o nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.